Gênesis 10. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Donamim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patrusim, a Causluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Girgazeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus, aos Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ul, Jéter e Mas. Arfaxade gerou a Salá. Salá gerou a Éber. A Éber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Azarmavé, a Gerá, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as gerações nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações da terra, depois do dilúvio. Amém.
Oremos ao Senhor. Pai Santo, te imploramos que fale ao nosso coração. Ilumina, ó Deus, pelo teu Espírito de poder, as nossas mentes, dá-nos entendimento da tua palavra. Assim nós te imploramos em o nome de Jesus. Amém. Ludgero não é um nome assim muito comum. Para mim é. Afinal de contas é o meu nome. E não só o meu, o do meu pai e o do meu avô. Quando Juliana, todas as vezes que Juliana ficou grávida, naquela expectativa de menino ou menina, uma das perguntas mais comuns era: se for menino, você também vai pôr o nome do seu filho de Ludgero? Mas veja, eu acho Ludgero um nome extremamente comum. Estranho para mim é José, João, Pedro, esse tipo de nome. Mas e o nome Arístio? Você já ouviu, Gabriela, o nome Arístio? Pois deixa eu contar para você. Arístio deveria ser um nome que você também conhecesse. Porque Arístio era o nome do seu trisavô. Meu bisavô, senhor Arístio, era um funcionário do estado de São Paulo. E quando ele faleceu, a minha bisavó abriu mão da pensão que ele deveria receber, passando essa pensão para suas filhas, mãe de um rapaz e 4 meninas. Passou então essa pensão, prestem bem atenção, meninas, precisa entender a sua família, e os outros crianças também podem, depois eu quero saber se vocês vão lembrar disso. Então, morreu o vovô Arístio, meu bisavô, e a vovó Noemi deixou a pensão, em vez de receber para ela, ela conseguiu que o direito fosse passado para suas filhas. E elas se chamavam Osmarina, Aide, Ariete e Daisy. Daisy, a minha avó, certo? E recentemente, uma das minhas tias, irmã de mamãe, reuniu documentos e, junto com uma das suas primas, descobriu que o Superior Tribunal de Justiça outorgou um reajuste retroativo aos pensionistas de vários cargos públicos ao longo da história, dando o reajuste concreto aos atuais funcionários e permitindo então que os pensionistas recebessem esse reajuste retroativo. E agora então, na família da vovó Daisy, filha do meu bisavô Arístio, os 6 filhos vivos e nós, os 4 filhos da minha mãe Regina, porque ela faleceu, precisamos juntar toda a nossa documentação e provar ao Estado, de uma causa já ganha, que nós somos os descendentes do vovô Arístio, do meu bisavô, então que nós agora temos o direito a tal pensão, ou pelo menos ao retroativo desta pensão. Para que servem as genealogias no texto bíblico, então? Do mesmo jeito que servem para nós. Para que nós possamos nos situar, de fato, quem somos, ou quem são as pessoas na história do texto bíblico. A Bíblia é cheia de genealogias, e para nós, muitas vezes, fica uma grande lista de nomes estranhos. E eu poderia mais uma vez dizer, Ludgero é um nome incomum, mas Adorão, Jobabe, Joquitã, Arfajade, Ru, esses nomes são bem mais estranhos.
E se nós não tivermos entendimento da vontade do Espírito de Deus, da intenção do Espírito de Deus em revelar graça especial e salvadora através de toda a Escritura, nós vamos começar a incorrer no erro achando que parte da Escritura é palavra de Deus e parte da Escritura é só um registro técnico histórico. Muito mais do que descobrir quem são os herdeiros de quem e os direitos adquiridos da família A, B ou C, ou um tipo de domínio territorial do que aconteceu com os filhos de Noé, o que nós temos diante de nós, nesta grande lista do capítulo 10, de filhos e netos e terras, e algumas pequenas histórias, como por exemplo a de Nimrod, que é destacado aqui. Nós temos, na verdade, a palavra viva de Deus nos comunicando a sua graça, a fim de nos salvar. O capítulo de número 9 é um capítulo de dois lados de uma mesma moeda. Ele começa com bênção e termina com maldição. Na verdade, você poderia até dizer que ele começa com bênção e termina com bênção. Mas a primeira parte da história é a família de Noé reunida em aliança com o Senhor, recebendo instruções e bênção de Deus. E a segunda parte da história é a família de Noé reunida, porque Noé pecou, Cã pecou, e agora Noé está amaldiçoando seu filho, abençoando 2 e amaldiçoando 1. E o capítulo 10, então, ele vai nos dar essas linhagens aqui, que aparentemente nos fazem uma transição entre toda a linhagem de Noé para a linhagem de Sem. É isso que acontece dos capítulos 9 para o 10, do 10 para o 11. Também no capítulo 10, nós temos já essa ideia concluída, onde nós já ouvimos o nome de diversos descendentes de várias gerações e as terras em que eles habitaram, os nomes das nações, dos povos que surgiram como herdeiros deles e o seu estabelecimento. Mas nós sabemos que nós ainda precisamos passar pelo capítulo de número 11, onde tem o registro da história da Torre de Babel, que foi ali que Deus espalhou o povo de fato. Ou seja, nós temos no registro do capítulo 11 a visão em que ainda os filhos de Sem, Cã e Jafé ainda estavam unidos, ainda falavam a mesma língua. E muito provavelmente, quem era o famoso herói no meio deles, e que estabeleceu Babel, e que muito provavelmente foi quem liderou a construção da torre, foi Nimrod, que era descendente de Cã. E ao lermos também, um outro detalhe importante é que nós terminamos o capítulo 9 com Noé amaldiçoando Cã e Canaã, e nós vemos que sequer Canaã era seu filho primogênito. Canaã era o filho mais novo. E alguns comentaristas ainda afirmando esse respeito, eles falam para demonstrar que o pecado de Cã foi amaldiçoado por seu pai Noé, mas nem todos os filhos de Cã foram amaldiçoados. Mas quem foi amaldiçoado foi Canaã, e com isso a sua descendência, os cananeus. Mas quando nós lemos a respeito do registro do capítulo 10, a maior linhagem de Cã é a dos cananeus. Cã gerou, e ele não cita mais na geração de Canaã. Quando ele cita Canaã, ele não cita meramente o nome de seus filhos, ele cita povos e povos e povos e povos. Então nós temos todos esses detalhes aqui.
a bênção de Noé sobre seus filhos, o espalhar de Deus, no juízo de Deus, de todos os povos, no capítulo 11, e no meio, como que um recheio para um bom sanduíche, você tem toda essa linhagem e toda essa descendência, essa genealogia aqui. O que nos fala então essa genealogia? Um outro detalhe importantíssimo, né? O versículo de número 1 do capítulo 10 diz que as gerações dos filhos de Noé de Sem, Cã e Jafé. Ele sempre dá essa ordem: Sem, Cã e Jafé. O mais velho, o do meio e o mais novo. Mas no momento em que ele entra no versículo de número 2, ele vai expor a genealogia de Noé como se fosse de trás para frente. Porque ele começa falando sobre a linhagem do mais novo, depois a do meio e depois a de Sem. Para muitas pessoas, e eu li também alguns comentaristas falando sobre isso, eles estão dizendo que na verdade ele escolheu falar isso mostrando os que estavam mais longe para os que estavam mais perto. Eu não creio nisso, não entendo nisso, e o capítulo 11 para mim dá mais clareza ainda, quando a partir do versículo de número 10, ele vai falar especificamente dos descendentes de Sem. Então na verdade ele está indo para um assunto menos específico, para o assunto mais específico, porque o povo eleito de Deus são os semitas da linhagem de Abraão. Este é o povo de Deus por toda a antiga aliança. Então ele quer chegar nessa história, ele quer caminhar de Adão, passando por Noé, de Noé por Sem, de Sem a Abraão, até chegarmos nos dias do rei Davi e na promessa de Deus de que o filho de Davi seria rei sobre o trono de Israel para todo sempre. Quando nós temos Mateus capítulo 1, nós temos esta linhagem enxuta, resumida para nós. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, de forma geral, para depois chegarmos lá, é que esta genealogia também do capítulo 10, sem dúvida alguma, serve por todas as eras ao povo da promessa, ao povo da aliança, a fim de que este povo creia no Messias de Deus. Gênesis 10 fala sobre Jesus. E para que eu não seja alegórico e não faça como algumas pessoas equivocadamente fazem, querendo encontrar Jesus, por exemplo, na história de Davi e Golias, e aí alguns pastores muito equivocados vão vir dizer que Jesus é a pedra que foi rejeitada, mas essa pedra Davi pegou ela no caminho, pôs na funda e deu na testa do gigante. Isso é uma interpretação alegórica do texto, e nós rejeitamos esse tipo de coisa. Mas se aqui está a linhagem santa e a promessa de Deus em Gênesis 3 à mulher, que da sua semente nasceria aquele que esmagaria o descendente, a descendência da serpente e a cabeça da serpente, nós precisamos continuar lendo nessa expectativa. A segunda coisa nos fala sobre a ira vindoura de Deus e sobre o juízo de Deus, mas nos fala novamente de uma forma inversa, porque a maldição de Noé sobre Canaã aparentemente aqui não aconteceu. Porque quando nós lemos essa história e vamos a fundo, nós vamos entender, dentro de uma pesquisa histórica mais bem feita, que o melhor pedaço de terra está nas mãos dos cananeus, e que o povo que mais cresceu e se fortaleceu são os cananeus. E aí fica a pergunta ao leitor: mas o Senhor, ou pelo menos Noé, não tinha amaldiçoado eles? Não eram eles para serem os amaldiçoados? E a semente não vem dos semitas?
Não virá Abraão dos filhos de Sem. Mas aqui nós vemos mais uma vez uma clara ideia do juízo vindouro de Deus. E a terceira coisa que nós podemos ver nesse texto nos fala a respeito de que a bênção de Deus está sobre todos os povos da terra. Eu estava comentando ontem, que também estudando, eu fui ver um comentário de Lutero a esse respeito, e Lutero então pega aqui, falando a respeito dos filhos de Jafé, no versículo de número 3, um dos netos de Jafé, dos filhos de Gomer, chamado Askenaz, e que dentro de uma história, de uma pesquisa arqueológica, Lutero afirma que Askenaz foi um dos primeiros habitantes da terra da Alemanha. O texto nos diz, na verdade, que os filhos de Jafé, eles repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, e isso fala sobre a expansão territorial da humanidade, mostrando que os filhos de Jafé foram primeiro para regiões como Grécia, depois Itália, e habitaram a Europa. E obviamente eu não concordo com o argumento final de Lutero, mas a pesquisa é interessante, quando ele vê se Askenaz de fato é um dos primevos da Alemanha, aí ele conclui que mostra que o Senhor, na sua graça, sempre olhou de forma especial para os alemães. Essa visão de Lutero, ela não é tão errada assim, ela só é incompleta, porque a terceira coisa que nós vamos ver é que, na verdade, o Senhor sempre esteve preocupado com a sua promessa de encher a terra, dominá-la, sujeitá-la, e de que os seus herdeiros, ou os herdeiros de Noé, os descendentes de Noé, são de fato aqueles que povoam todo o planeta. Então, na aliança de Deus e na bênção de Deus sobre Noé e seus filhos, estão abençoados os seus descendentes, todos os americanos, sul-americanos, norte-americanos, centro-americanos, latino-americanos, todos os africanos, todos os asiáticos, todos os europeus, todos os da Oceania e aquela multidão de povos que tem naquelas ilhas ali do Pacífico, que você pega uma ilhazinha no meio do Pacífico, do nada assim, de repente tem um povo lá que ninguém sabe e tem uma grande população, ninguém sabe nem como é que eles chegaram ali, né? Ficam as histórias, as lendas, as tradições, mas todos os povos da terra estão debaixo dessa bênção. Essa é a história de Cristo. Essa história fala sobre o juízo de Deus, o juízo vindouro de Deus, mas fala sobre a bênção de Deus sobre todos os povos da terra. A primeira coisa que nós vemos então é essa ideia da população da terra, diversas regiões, povos e nações. O versículo de número 5, quando fala sobre os filhos de Jafé, esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e em suas nações. Depois você vai ter novamente a ideia aqui sobre os filhos de Canaã, e eles vai falar então, Canaã gerou, versículo 15, gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, 2 filhos ele cita, e depois ele cita só povos, Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus, Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E aí ele vai dizer no versículo 20, são estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E no versículo de número 31, a respeito dos filhos de Sem,
São esses os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. No capítulo 10, nós já temos aqui uma visão de bênção sobre a terra, de domínio da terra, e uma visão muito clara para nós de cumprimento da palavra de Deus. Versículo de número 1 do capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo de número 31, ou versículo de número 32 do capítulo 10. São essas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Claramente nós temos aqui, Deus fez uma aliança, Deus cumpriu a sua palavra, e tudo aquilo que Deus determinou a Noé e seus filhos, abençoando-os, ele cumpriu. O planeta foi habitado. E obviamente, mais uma vez, ficam aquelas perguntas, aquelas questões, aquelas perguntas interessantes para a gente ir conversando com as crianças na volta para casa. E como é que de fato esse planeta foi habitado? Como é que esse povo que saiu ali da região de Babel, da Babilônia, chegou depois em Fiji? Como é que eles atravessaram o estreito ali na Ásia, para o extremo norte da América, para depois descerem e irem habitando a América do Norte, a América Central e chegarem até a América do Sul? Como é que eles habitaram as ilhas, mesmo os filhos de Jafé? O que eles fizeram? Qual foi essa trajetória? Eu queria muito saber disso. Eu queria muito ter um livro ou uma coleção enorme de livros e de histórias mostrando, olha, essa família fez assim, essa família fez assado, essa foi a história da família tal. O texto bíblico não está preocupado com essas individualidades, mas ele nos dá numa visão geral a ideia de cumprimento da vontade de Deus e da bênção de Deus. A primeira coisa que o leitor precisa entender, e primariamente os ouvintes de Moisés no deserto, que estão por 40 anos rodando e rodando o deserto em direção a uma terra prometida, é que Deus cumpre a sua palavra. Aqueles que caminham no deserto e parecem que nunca vão chegar. E nós sabemos muito bem que, na verdade, o povo de Israel que saiu do Egito, ele nunca chegou, demorou 40 anos para chegar, não porque o deserto fosse longo demais ou desconhecido. Eles conheciam o caminho, era na verdade bem mais curto. E eles chegaram às portas e desobedeceram a Deus, e rejeitaram a palavra de Deus, e não creram em Deus, e por isso foram proibidos de aquela geração de tomar a terra prometida. E assim o Senhor, para castigá-los e purificá-los e provar o coração deles, os fez andar na terra prometida por 40 anos. Mas ao caminharem na terra prometida por 40 anos, Moisés está ensinando, repetindo e registrando de que um trajeto muito mais distante, um tempo muito mais longo e numa situação muito mais difícil, muito mais desafiadora, ele, por sua palavra, fez cumprir sua promessa a Noé e seus filhos, e eles habitaram toda a terra e se tornaram todos os povos, nações e línguas espalhados pela face da terra. Assim, com uma promessa muito maior e um desafio muito maior sendo já cumpridos pela vontade de Deus, os desafios menores são, na verdade, levados ao encorajamento.
É simples. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Você diz assim: mas meu filho, você consegue fazer isso e aquilo e está reclamando de fazer uma tarefa bem mais simples? Meu filho, você já pulou na piscina? Já pôs o pé no chão? Bate os braços agora, se estica. Você vai ver, é fácil. Meu filho, você já subiu na bicicleta? Você já se equilibrou? Do mesmo jeito que você está andando com as rodinhas, continua pedalando, tira as rodinhas. E até mesmo coisas simples do dia a dia, que fala assim: você já fez isso, você sabe fazer isso, eu já te instruí, vai lá e faz. Coisas muito simples, muito menores. A jornada de um povo de cerca de 1 milhão de habitantes por 40 anos no deserto, sem dúvida é muito mais difícil e desafiador do que qualquer coisa que eu e você já vivemos. Mas para este povo, ouvir a história que os 3 filhos de Noé se multiplicaram de tal maneira e se espalharam que agora todos os povos da terra, e toda a terra está habitada por povos de diversas línguas e etnias, que são filhos desses 3 homens, isso era a promessa de Deus. Isso também é encorajador àqueles que estão no deserto. Assim o é conosco. Este texto é para os eleitos de Deus, para o povo de Deus, um texto de encorajamento. Não que nós vamos sair e habitar as ilhas, não que nós vamos fazer as travessias, não que nós vamos enfrentar debaixo de cabanas o rigoroso inverno da Sibéria. Não, mas que o Senhor cumpre a sua palavra, que a palavra de Deus sempre chega ao seu propósito, que o povo de Deus sempre é conduzido por Deus ao seu destino, que nada foge à vontade de Deus, absolutamente nada foge à vontade de Deus. E aquilo que Ele tem registrado na sua palavra, e que Ele tem nos prometido e nos vocacionado, também Ele cumprirá. Que tudo aquilo que Deus quer fazer, Ele faz. E não existe absolutamente qualquer limitação humana que possa impedir Deus. No meu entendimento particular, na minha limitação, fica essa dúvida, esse fascínio, mas esse questionamento: como os filhos de Sem ou os de Jafé chegaram a Fiji? Como que eles chegaram à Sibéria? Como que os filhos de Noé se tornaram os indígenas, ou os ancestrais dos indígenas da América do Sul, que foram encontrados aqui por espanhóis e portugueses quando navegaram e encontraram o nosso continente? Como é que foi isso? Deus cumpre a sua promessa, Deus cumpre a sua palavra, e até mesmo as ordenanças de Deus, quem faz cumprir é o próprio Deus. O texto nos deixa claro quando ele diz assim: são estes os filhos de Sem, são estas as famílias dos filhos de Noé. Ele está simplesmente dizendo para nós: e assim aconteceu. Você nunca ouviu algo da mesma forma, Deus fazendo da mesma forma? Não se lembra da criação do universo? Quando disse Deus: haja luz, e a frase seguinte é: e houve luz. O que Deus fala, Ele faz acontecer. O que Deus determina, as bênçãos que Ele derrama, Ele mesmo cumpre. As ordens de Deus são executadas, não porque nós podemos executá-las,
mas por aquele que deu as ordens. Deus faz todas as coisas de acordo com a sua vontade, e nada, absolutamente nada, volta atrás. Mas se isso é verdade, como encarar o que temos registrado aqui a respeito dos cananeus? Bom, meus irmãos, duas coisas devem ficar bem claras para nós. No versículo de número 8 do capítulo 10, nós temos: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Rebote-Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Nós temos aqui um grandioso homem descendente de Cã. E no capítulo 11, imediatamente aqui, o texto seguinte, o contexto, chamado contexto posterior, você já tem a destruição, entre aspas, de Nimrod, porque você já tem a destruição de Babel. Mas não bastasse isso, nós temos o conhecimento da história do povo de Deus. E o povo de Israel viu, testemunhou, foi instrumento dessas coisas, e viu a destruição da Assíria, a destruição da Babilônia, a destruição de Nínive. Foram os profetas de Deus no meio do povo de Israel, milhares de anos depois, séculos e séculos depois, que profetizaram contra todas essas terras. E essas terras, esses reinos, as grandes cidades e seus povos, em algum momento da história, foram destruídos por Deus, por mais que tivessem demorado tanto tempo. Abra comigo o Salmo de número 73. Salmo de Asaf, do Salmo de número 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para os com de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Nós temos aqui muitos perversos prosperando no capítulo 10. Homens que estão debaixo da maldição de Deus. E ao invés de vermos a sua destruição imediata, nós vimos o quê? A sua prosperidade. Mas para quem Deus primeiramente revelou deu o registro desse texto e ensinou a respeito dessas coisas? Exatamente para o povo que ele tirou do Egito e que haveria de caminhar até essa terra e destruir todos aqueles povos e todas aquelas nações. Foi nas mãos do Senhor que o Israel eleito de Deus, depois de ter sido provado, testado, julgado por 40 anos no deserto, veio às portas da terra que lhes é por direito e cumpriu, séculos e séculos depois, a maldição de Noé sobre seu filho Cã e sobre seu neto Canaã. E aqui você não tem mais a lista dos filhos, mas você tem a lista dos povos,
Porque Israel, quando lê esse texto, o povo que toma a terra, tendo ouvido essa história a respeito desses povos, da boca de Moisés no deserto, e tendo lido e ouvido a repetição na posse da terra, dado por Josué, agora eles sabem, cada um dos povos, que por ordenança divina, eles haverão de destruir. E Deus não permitiu que nenhum deles ficasse. Às vezes alguns trechos bíblicos são meio agressivos para nós. Eu conheço uma pessoa que disse assim para mim: eu não consigo ser um cristão ou crer no Deus da Bíblia, talvez no Deus do Novo Testamento, mas não no Deus do Antigo Testamento, sem saber que as promessas da vinda de Cristo, do juízo de Deus, da destruição da terra e do juízo sobre todos os ímpios, é às vezes mais pesado no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. Mas nós temos aqueles textos onde o povo de Deus faz guerra contra os seus inimigos, contra os cananeus, depois tem aqui, de onde vieram os filisteus, que são os inimigos do povo de Deus nos dias de Davi, e etc. E você tem Deus dizendo assim: vai, guerreia contra eles, destrói eles. Aí diz: mate homem, mate mulher, mate criança, mate animal, não pegue nenhum dos seus tesouros, queime tudo. E as pessoas leem isso e ficam assim: não pode, isso não pode ser Bíblia, isso não pode ser Deus. Deus, amor, Deus é amor. E obviamente quando eles dizem amor, eles dizem de acordo com o conceito humano e pecaminoso do coração de cada um. Mas Deus é amor. Então nunca Deus vai fazer isso com as pessoas. Não, isso não é Deus, isso é um mito, isso eu rejeito. Mas o que o texto está nos ensinando, o que a Bíblia está nos ensinando, é que estes povos impiedosos, inimigos de Deus, que são amaldiçoados por Deus e que se rebelam contra Deus, que quebram a lei de Deus e desonram a aliança de Deus com o seu povo, que desonram os seus pais, que expõem e escarnecem daqueles que estão em aliança com o Senhor, estes povos serão todos destruídos. Os cananeus, os filisteus, os heveus, os jebuseus e tantos outros foram aniquilados pela entrada de Israel na terra prometida, nos dias de Josué, nos dias de Davi. Guerrearam e dominaram nos dias dos juízes, porque nos dias dos juízes o povo se corrompeu contra Deus. Depois o Senhor novamente levanta o seu povo e destrói os seus inimigos. Sempre. Quando falamos em primeiro lugar que Deus cumpre a sua vontade, nós precisamos nos lembrar que Deus cumpre a sua palavra, então Ele cumpre o seu juízo. Não tem escapatória. Aqueles que se levantam contra Deus serão destruídos por Deus. E honestamente, meus irmãos, há um misto de emoções aqui, porque eu não quero, honestamente falando, me alegrar na destruição de diversas pessoas que estão em inimizade contra Deus. Mas eu, como servo do Senhor, eu sou chamado a me alegrar na vitória de Deus. E a vitória de Deus não é como num jogo de futebol, que no final todo mundo se abraça. A vitória de Deus é a vitória de justiça, de destruição, de espada. É terror sobre os seus inimigos. E por mais que muitas vezes, aparentemente, o tempo vai passando e os inimigos de Deus vão prosperando, e nós vamos caindo no erro, ou pelo menos podemos falar como falou o salmista no Salmo 73, dizendo: eu quase caí no pecado de invejar a prosperidade do mal. Por pouco, Senhor, por pouco.
Tenho sido tentado a ver aqueles que prosperam com tanta injustiça, a ver aqueles que se levantam e parece que impunemente declaram ódio contra Cristo, contra a sua palavra, contra a sua igreja. Este suposto mundo da tolerância que nós vivemos, o qual cai no raciocínio lógico, que é o único que pode existir nesse mundo, que no mundo da tolerância, somente os intolerantes não são tolerados. É uma falácia, não existe qualquer tolerância. E veja, o Deus das Escrituras também não é tolerante. Ele é paciente, ele é longânimo, mas ele não é tolerante. Ou seja, ele não aceitará no meio do seu povo, ele não aceitará debaixo do reinado de seu filho, ele não aceitará no novo céu e na nova terra que ele fará existir, trará existência de forma final para a habitação dos seus eleitos, àqueles que são os seus inimigos, e que não se arrependeram, e que não se converteram, e que não se humilharam na sua presença, e confessaram o nome do seu Filho Jesus como seu Senhor e Rei. Deus é intolerante, então não há tolerância. Os maus prosperam, e a história da humanidade você vai vendo isso. Deus tem sido paciente, longânimo, e Ele tem dado tempo, porque no meio daqueles que são inimigos e malditos, ainda estão aqueles que servem a Deus. Há, na verdade, no coração de todo homem, e na evolução, na expansão, no progresso de toda a humanidade, ainda enraizados os princípios e os fundamentos de Deus para com o homem. Toda falsa adoração, ela é na verdade um reflexo torpe e distorcido da verdadeira adoração. Todo aquele que adora o sol como Deus é descendente de alguém que foi ensinado em algum momento a adorar o Deus que dá o sol, e que através do sol Deus dá calor, dá luz e abençoa. Todo aquele que adora os rios e os mares é descendente de alguém que seja de Sem, de Cã e Jafé, que foram ensinados que Deus é o Senhor das águas, Deus é o Senhor dos mares, Deus é o Criador de tudo, Deus domina sobre os dilúvios, mas deturpadamente, se afastando de Deus, passou a adorar a criatura no lugar do Criador. São, por isso, indesculpáveis. E quando a graça especial se revela a eles, a palavra de Deus é a espada do Espírito, para uns instrumento de salvação, para outros de juízo. Quantos que, ouvindo a pregação do Evangelho, o nome de Cristo Jesus sendo exaltado, ao invés de se arrepender e de aceitá-lo, endurecem os seus corações? Quantos? E Deus, sendo generoso, paciente, longânimo, e as pessoas ouvem uma vez, duas vezes, não bastasse, não é uma pessoa, é um povo inteiro, gerações após gerações, nação após nação, povos que, ao receberem missionários entre si, matam os missionários, queimam as igrejas, perseguem os cristãos, e cada dia mais, de uma forma mais feroz, atacam a Cristo,
o seu povo e o seu reino. Dureza de coração. Aparentemente prosperam, mas isso também é engano. Deus cumpre a sua palavra, que o seu juízo vindouro há de chegar. O juízo momentâneo, local, pontual, chegou sobre os cananeus também. E naquelas gerações, dos dias de Moisés e de Josué e Calebe, não sobrou ninguém para contar a história. Por último, a ideia de que Deus tem um povo especial, e nós estamos caminhando para encontrarmos aqui a história dos semitas e de Abraão, mas a ideia é que também os filhos de Jafé, que ele é dito aqui, irmão de Sem, estão debaixo da promessa da bênção do Senhor e se espalharam por toda a terra. E se espalhando por toda a terra, carregam consigo a promessa da bênção do Senhor sobre eles também. E nós hoje, na era do Evangelho, da nova aliança, sabemos disso. Quantos filhos de Jafé já foram alcançados pelo Evangelho Salvador de Cristo Jesus? Eu não posso dizer categoricamente se nós somos semitas, javistas, ou se de repente tem até algum tipo de cananeu fugitivo aqui no nosso meio. Essa parte de fazer um teste de DNA e uma pesquisa profunda, por mais que pareça super interessante a alguns, ela já é desnecessária no nosso meio. O fato é que o Senhor, independente de qual dos filhos, há de abençoar todos os seus filhos através do Filho. O Senhor Deus, independente de qual dos filhos de Noé, que eu e você sejamos descendentes, há de abençoar todos os seus filhos eleitos na eternidade, através da dádiva preciosa do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Essa é aquela história novamente de Martinho Lutero, que diz então num dos seus comentários que, veja, alemães, vejam, nós somos descendentes de Askenaz, filho de Jafé, demonstração clara que Deus sempre teve um cuidado especial para com a Alemanha. E vejam, eu até, toda vez que eu falar sobre isso, me vem, parece uma vontade assim de desprezar a fala de Lutero e de até pecaminosamente de zombar dele. Mas na verdade nós deveríamos pegar o que Lutero falou, e se nós na verdade resumirmos a Askenaz e a Alemanha, este é o erro. Nós deveríamos pegar essa fala e dizer assim: veja, povos de toda a terra, vocês foram preservados da morte no dilúvio através dos 3 filhos de Noé. E o Senhor sustentou aos 3 filhos de Noé e aos seus herdeiros que se espalhassem por toda a terra. E vocês são fruto disso, para que hoje vocês também possam receber a revelação especial de Deus, que é o Evangelho de Cristo pelas Sagradas Escrituras, e possam restaurar a aliança de Deus com Noé em Cristo Jesus nas vidas de vocês. Não há qualquer um neste mundo que não seja seu irmão.
E até aquela brincadeira, assim, boba, um tanto quanto, entre aspas, inocente, que nós costumamos fazer, principalmente entre presbiterianos e batistas, né? Que quando a gente se encontra, a gente fala, o primo. E aí, eu trabalhei uma época no meio dos batistas, assim, numa missão, continuava presbiteriano, continuei presbiteriano, mas a missão tinha muitos batistas, eu era o único presbiteriano ali, e a piada era sempre, o primo. E aí um dia eu cheguei para um pastor, no mesmo tom de piada, eu disse, por quê? Você é sobrinho de Deus? E ele ficou super chateado comigo. Eu achei que era uma piada, não é? Eu só emendei com a minha. Mas nem em sangue existem primos distantes ou sobrinhos. Nós somos todos irmãos. Nós somos todos descendentes de Noé. Nós somos todos descendentes da preservação de Deus, que debaixo de um juízo global, que foi o dilúvio, guardou uma família para povoar a terra. Isso me traz a uma última aplicação, e essa que é uma aplicação bíblica cristã, mas eu vou chamá-la de uma aplicação mais missiológica. Um cristão que conhece a história das Escrituras e a verdade revelada de uma forma plena e profunda, um cristão que entende o Evangelho, que vai de Gênesis a Apocalipse, jamais deveria ter qualquer receio, medo, e muito menos aversão a ser enviado por Deus a qualquer campo missionário na face da terra. Há uma relação muito interessante que eu aprendi ao longo dos anos entre alguns povos. E quando eu fui a Angola, eu vi que os angolanos, eles amam os brasileiros. Eles têm um amor pelo Brasil e pelos brasileiros, e eles acham aquilo maravilhoso, e falam do Brasil. Obviamente, na cultura geral e momentânea, muito é sobre futebol, né? Eles perguntam sobre futebol, eles acham que o futebol brasileiro isso e aquilo, e Pelé, Romário, Ronaldo e etc. Mas é nítido que você percebe que os angolanos, eles têm um carinho especial com os brasileiros, porque eles se sentem irmãos dos brasileiros, visto que eles também foram colônia de Portugal. É como se nós fomos todos colônias do mesmo lugar, então nós somos todos irmãos. Isso é muito interessante. Agora, quando nós chegamos em Portugal, as coisas mudam, porque você percebe que há uma grande parcela, para não generalizar, vou dizer, há uma grande parcela da população portuguesa, dos portugueses, que tem uma rejeição muito forte contra brasileiros e angolanos ao mesmo tempo. É comum você ver em igrejas portuguesas, igrejas evangélicas portuguesas, aonde acaba o culto, fica um grupo de brasileiros e angolanos ali, pessoal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, brasileiro, conversando e tal, fica um tempão ali, e portugueses não se misturam com eles. Existem, obviamente, portugueses irmãos em Cristo, crentes que amam esse convívio, né, e estão participando, mas existem até mesmo membros de igrejas locais portugueses que não gostam, entre aspas, de se misturar. Um crente em Cristo Jesus, conhecedor das Escrituras Sagradas, jamais terá receio de se envolver, de se misturar, de ir, de receber, de participar. Todos irmãos. Evidentemente que no meio da igreja nós vamos ainda dizer, somos irmãos em Cristo, né? Nós vamos ter essa forma de dizer, mas a nossa irmandade, ela é para os cristãos de duas facetas. Na revelação especial, somos todos filhos de Deus pela obra de Cristo Jesus, somos irmãos em Cristo. Mas nós também temos pelas Escrituras
o entendimento que, de forma natural, somos também todos irmãos, somos uma só família, somos um só povo, somos todos filhos de Noé. E só somos brasileiros, argentinos, bolivianos, norte-americanos, canadenses, japoneses, neozelandeses, alemães, sul-africanos, angolanos, moçambicanos e o que seja, porque na graça de Deus, por amor à sua palavra e para revelar o poder do seu filho Jesus, Deus colocou Noé e seus 3 filhos na arca e não os destruiu, mesmo merecendo eles também serem destruídos. Todo o planeta foi alcançado em graça à medida que Deus derramou sua graça na vida de Noé e dos seus. A palavra de Deus se cumpre. Não tema, não despreze. A vocação do Senhor na vida dos crentes, ela não volta atrás. E por maior que sejam os desafios que você, com os seus olhos humanos limitados, possa enxergar, Deus já fez ao longo da história da humanidade coisas muitíssimo maiores. Pessoas já enfrentaram lutas muito mais difíceis e para a nossa geração intransponíveis humanamente falando, e fez cumprir a sua palavra. Ele não volta atrás. Segundo, não desprezem o juízo de Deus. Não invejem os ímpios. Não se tornem angustiados e amargurados contra Deus, porque você passa por necessidades e os maus prosperam. O juízo sobre eles é certo. O juízo sobre eles é certo. E a salvação dos que estão em Cristo, da mesma forma. E por último, nós temos ainda irmãos de sangue espalhados pelo mundo, que precisam ouvir do Evangelho para que não sejam destruídos, porque a palavra de Deus não volta atrás. E o Senhor envia a sua igreja a fazê-lo. Não há povo neste mundo que tenha um chamado maior e mais poderoso de empatia, de amor, de compaixão, a não ser a igreja de Cristo Jesus. Os filhos de Noé, que são de fato filhos de Deus. Os irmãos de Sem, Cã e Jafé, que são pela fé em Cristo, irmãos daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. A igreja não faz missões por brincadeira, por cumprimento de metas, mas da mesma forma como nós somos impelidos a resgatar os nossos filhos, a cuidar de nossos pais, a acudir nossos irmãos de sangue, custe o que custar, esse deve ser o mesmo ímpeto que move a igreja de Cristo aos campos ao redor do mundo, para que os nossos irmãos de sangue sejam salvos por Cristo. Termino. E nós, que às vezes sequer temos coragem de pregar para os nossos irmãos de criação, os nossos primos e o nosso vizinho de porta. Que Deus possa nos abençoar. Oremos mais uma vez. Pai Santo, a Tua palavra desafia o coração do Teu povo, nos chama um entendimento muito mais profundo da Tua obra e da Tua vontade revelada por toda a história da humanidade.
dos porquês, Senhor, o Senhor sustenta e conduz o teu povo, e de qual é a vocação dos crentes em Cristo Jesus, a fim de que o teu reino possa se expandir e a tua glória se manifestar por toda a terra. Serve o teu povo, Senhor, colocando esta palavra em nossos corações e nos movendo em tudo aquilo que honra e glorifica o nome de Cristo Jesus. Age por nós, assim nós te imploramos em Cristo. Amém.